de campanha juntos e nós temos uma proposta para essa campanha. É que a Igreja de Jesus realmente ela experimente aquilo que é ser igreja. Isso começa com a unidade do corpo, começa com comunhão. E não há como ser igreja de verdade sem comunhão de verdade. Não há como ser igreja de verdade sem unidade de verdade. Sabe? Por isso, nós temos encorajado você a ler a sua revista. Aliás, quem já leu sua revista hoje? Quem já leu, diga amém. Quem não leu, diga, eu vou ler. Até antes de dormir eu vou ler, diga. Amém, querido, eu vou acreditar em você. E não se esqueça que essa semana, se você já leu lá, está escrito assim, não mintais uns aos outros, ok? Você disse que vai ler, tem que ler. Amém, querido, entendeu aí? Isso foi uma piada, sem graça, mas foi uma piada. Então, está escrito lá na sua revista nessa semana, ok? Porque nós acreditamos, sim, o fato de estarmos lendo, estamos sendo ministrados pela palavra de Deus. Então, não deixe de ser ministrado, reflita, medite, sabe? Porque queremos realmente que o Espírito de Deus estará nos ensinando coisas tremendamente importantes para a nossa vida. Agora, nós começamos hoje uma nova semana, e você vai estar lendo na sua revista alguns textos referentes a esse tema dessa semana. Agora, entenda uma coisa, o nosso tema hoje não é um tema muito simpático, essa é a verdade. Não é aquele tema que nos faz suspirar de talvez alívio ou vibrar de alegria, enfim. Não é daquelas coisas que a gente realmente sente muito prazer e satisfação de estar ouvindo, porque o tema que nós temos a ministrar hoje, por muitas vezes, é uma cutucada de Deus na nossa vida, é uma sacudida que Deus nos dá, sabe? É o grito do Espírito no nosso ouvido, na nossa alma, é uma palavra de despertamento e por muitas vezes incomoda e alguns chateia, sabe? Hoje, e aliás, você que já se converteu há algum tempo, e mesmo antes de se converter, ou você que faz parte ou não de uma igreja, enfim, você acabou se acostumando, provavelmente, com duas palavras muito, mas muito comuns na igreja: santidade e pecado. Sabe, são duas palavras que quase que exclusivas à igreja: santidade e pecado. Por isso, nós queremos hoje ministrar sobre o tema protegendo juntos a santidade do corpo. Você pode ler comigo? Vai. Protegendo juntos a santidade do corpo. E, sabe, da mesma maneira como o nosso corpo físico, ele é muitas vezes vulnerável a doenças, a enfermidade e as consequências dessa enfermidade. Muitas vezes nós ficamos doentes e padecemos por causa dessa doença. Quem aqui já teve dengue alguma vez? Já teve dengue, querido? É o tipo de coisa que quando alguém tem, diz assim, eu não quero que nem o meu pior inimigo tenha esse negócio, porque é ruim ficar doente. Mas ao mesmo tempo, sabe que existem alguns mosquitinhos aí picando algumas pessoas e fazendo com que o seu corpo padeça e ela sofra com isso. Existem também alguns mosquitinhos aí transmitindo uma doença terrível chamado pecado na igreja. E pecado, você pode entender como pecado como desobediência. Por quê? Porque Deus estabeleceu o alvo. E quando erramos esse alvo é porque desobedecemos. Pecado é erro. E é por isso, queridos, nós como igreja, seja individualmente ou coletivamente, nós precisamos estar firmes, fortes com relação a qualquer enfermidade na nossa vida, no nosso meio. Precisamos ser gente espiritualmente saudáveis. Você pode dizer amém? Sabe, queridos, precisamos ser gente espiritualmente saudáveis. E o remédio para toda doença chamado pecado é
santidade. O apóstolo Paulo faz a seguinte afirmação: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Sabe, e é interessante como a Bíblia é enfática no que se refere ao combate ao pecado. Como você vai, e aliás, se você quiser ler alguma coisa na Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, você vai se deparar com essa realidade clara de combate ao pecado, de preservação, sabe, de manutenção da sua espiritualidade pura e sã. Por isso não há como a gente negar, negligenciar, passar por cima. Essa é a realidade da igreja e nós precisamos viver isso, sabe? Por isso, eu quero hoje fazer 3 reflexões sobre esse tema, santidade. 3 coisas simples, queridos, e ao longo dessa mensagem, se eu não for parecendo muito simpático naquilo que eu estiver dizendo, comece a orar, amém? Quando eu começar a parecer uma pessoa não muito simpática, está na hora de você começar a orar, porque isso nada mais é do que o efeito da palavra de Deus em sua vida. Então, 3 reflexões a respeito de santidade. Nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Eu sei que foi pago um alto preço. Você pode dizer isso? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos ia redimindo com seu sangue.